Avante, povo de Deus. Avante, povo do Senhor. Marchem, marchem, não pare. Não pare jamais, amados. Vamos buscar cada dia mais a presença de nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que os dias são difíceis, são complicados, sim são. Mas hoje vamos falar também a respeito de dias difíceis, dias que foram enfrentados pelo povo que resistiu às dificuldades e que saíram vencedores, porque Deus é com aqueles que o buscam, Deus é com aqueles que o colocam em primeiro lugar. A partir do momento que nós olhamos para o Mestre Jesus, o Senhor nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele te dá condições de prosseguir em meio a essa jornada que muitas vezes é tão difícil. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Nos fala a palavra do Todo-Poderoso. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco de uma forma poderosa, para que saiamos deste lugar edificados, que saiamos daqui firmes na Tua presença, Pai, firmados na rocha que és Tu. Oh Deus, abençoa-nos, alimenta-nos. Este é o meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados, o autor de Hebreus está escrevendo aos judeus que haviam convertidos ao cristianismo. Esses estavam sendo perseguidos de uma forma grandiosa e muitos estavam retrocedendo. Não mais marchavam, não mais andavam em direção à vontade do Todo-Poderoso, porém estava voltando às velhas práticas, à velha religião, porque ela era bem cômoda, era uma zona de conforto agradável. E muitos, amados, no calor das perseguições, no calor das dificuldades, retrocediam. E o Senhor levantou este homem, o homem que escreveu Hebreus, que nós não sabemos quem foi, e o Senhor levantou este servo para trazer força, para trazer uma palavra de ânimo, para que estes pudessem marchar, pudessem seguir em direção aos céus. Em nossos dias, amados, as coisas se repetem. Hoje nós não temos as religiões nos perseguindo, nós não temos exército nos perseguindo. No entanto, queridos, nós temos as dificuldades que surgem no nosso dia a dia, que levantam-se como inimigas da nossa alma. Quantas dificuldades, quantos problemas. E esses problemas, essas dificuldades, elas geram no nosso coração um desânimo, uma vontade de parar, uma vontade de não prosseguir. E eis aí a recomendação do Senhor: nós não podemos parar, nós temos que avançar. Nós somos daqueles que avançam por sobre as dificuldades, aqueles que não se deixam submeter às dificuldades, mas que vencem as dificuldades, que passam por cima das dificuldades. Nós somos, amados, nós somos o exército de Deus sobre a face da terra. E o exército de Deus é formado por soldados corajosos, valorosos, soldados que amam o seu general, que dão a sua vida pelo seu general. Essa é uma verdade que nós precisamos cultivar e trazer verdadeiramente ao nosso coração, porque Deus quer que sejamos assim, irmãos. Deus quer que vivamos dessa forma. E quando nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 10, nós somos chamados a algumas situações que, se praticadas em nosso dia a dia, certamente o Espírito de Deus há de levantar-nos, colocar-nos de pé e fazer-nos andar cada dia mais firmes nessa jornada, cada dia mais firmados na verdade, e a verdade é Cristo Jesus. No versículo 23, o Senhor nos chama a atenção: abra os teus ouvidos e ouça a palavra. Diz o Senhor: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh glórias! Amados, nós não estamos lidando com homens. O nosso Senhor
é o Todo-Poderoso, é o Rei do Universo. Muitas vezes nós olhamos para Deus e o vemos como um de nós. Até o tratamos de uma forma bem coloquial. Você, mas Deus é o nosso Senhor, é o soberano sobre todas as coisas, mas é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que estende o braço sobre a tua vida, estende a mão para você, é o Deus que tira você do meio das dificuldades, é o Senhor que enche o teu coração, é Deus que alegra a tua existência. E nesse texto somos chamados a atenção para que vivamos esta verdade do Todo-Poderoso. Ouça, guardemos firme a confissão da esperança. Guardar firme, nós precisamos colocar dentro do nosso coração esta confissão de esperança. Mas qual é a confissão de esperança? É a palavra de Deus, a promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu preciso trazê-la para a minha existência. Eu tenho que me alimentar com esta promessa. Eu tenho que comer esta promessa. Eu tenho que viver debaixo desta promessa. Eu não posso tirar os meus olhos desta esperança. Eu não posso tirar os meus olhos, porque a partir do momento que eu olho para um lado ou para o outro, vou desviar, não conseguirei avançar. Eu não serei um soldado do exército de Deus. Eu tenho, amados, que trazer e guardar no meu coração a esperança que nos é dada pelo Todo-Poderoso. E diz o texto que fazemos isso sem vacilar, porque quando Deus enche o teu coração, amados, quando Deus enche o seu coração, Ele te torna forte, firme, e você com certeza não vacila, não é levado pelos ventos de doutrinas, não é levado pelas falsidades que existem por aí, nem tampouco pela mensagem mentirosa, mas sim, o teu coração, o teu olhar está fixo em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que refletir dia após dia. Eu tenho que refletir, você também, nós temos que refletir. Nossos olhos estão fitos em quê? Qual é o alvo dos meus olhos? Em que eu tenho fixado o meu olhar? A minha esperança? Em que eu tenho fixado a minha fé? Até que ponto verdadeiramente eu tenho fé em Deus? Até que ponto eu acredito no Senhor? Até que ponto Deus, Ele doutrina a minha vida, dirige a minha vida? Até que ponto Ele domina a minha existência? São verdades, amados, que se nós não colocarmos em prática, com certeza nós não teremos a esperança verdadeira de Deus no nosso coração e seremos não pessoas firmes, mas vacilantes na nossa jornada. E eis o grande problema, eis o porquê muitos não conseguem ficar firmes na presença do Mestre, porque não têm os seus olhos naquele que é o dono do universo. Não tem seus olhos naquele que pode mudar a nossa vida. E o texto chama-nos a atenção, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, as promessas de Deus não é para serem questionadas, mas sim vivenciadas no nosso dia a dia. Se Deus diz para você que tu tens poder, acredite no poder do Senhor, acredite na palavra, vá e faça. Se Deus diz que você é forte, acredite naquilo que o Senhor está dizendo, porque Deus não erra. Evidente, amados, que estamos partindo do pressuposto que estamos em santidade, porque isso é necessário. A santidade é que nos dá autoridade para fechar a boca do demônio e prosseguirmos sobre as trevas, vencedores sobre todas as coisas. Coloque a tua esperança no Mestre e deixe-se mover por Ele. Amém? Amados, nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus. Portanto, avance, ó povo de Deus, avance sobre as hostes das trevas, avance sobre as dificuldades, avance sobre o mal, avance, porque o Senhor é contigo e somos soldados de um exército. No versículo 24 de Hebreus capítulo 10, o Senhor continua nos abençoando e diz:
consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Oh, glórias! Queridos, são verdades que muitas vezes passam desapercebidas ao nosso olhar. São verdades que nós não temos tempo, talvez, para meditar, para refletir, ou lemos com muita rapidez e não assimilamos a verdade do Todo-Poderoso. Mas veja o que diz o Senhor ao exército de fé, ao exército real, a você que é soldado desse exército. Ele diz: consideremo-nos também uns aos outros. Oh, glórias! Queridos, nós temos que olhar uns para os outros e considerá-los como servos do Senhor. Nós temos que olhar para nós mesmos, amados, para nós que fazemos parte deste exército, nós que somos soldados. Eu tenho que olhar para você e vê-lo como soldado de Deus, como soldado, como homem, como mulher, cheio do Espírito Santo, capacitado, preparado para fazer a obra do Mestre. Olhe para o Senhor, creia no Senhor, porque Deus é bom, porque a sua graça dura para sempre. Aleluias. E quando nós, amados, entendemos que somos soldados do exército real, com certeza é porque estamos preparados. Você já viu soldados de um exército despreparado? Não existe, amados. Não existe soldados de um exército despreparados. Todos aqueles que são chamados, eles são capacitados ao longo do tempo. E no dia que são convocados, estão aptos para lutarem pelo seu país, pela causa do seu país. Essa é uma verdade que eu preciso cultivar no meu coração como soldado do Todo-Poderoso. Eu preciso estar pronto, amados, para quando chamado pelo Senhor, ter uma palavra de testemunho, uma palavra de poder. Eu tenha no coração, amados, a presença do Espírito Santo, e eu não responda da seguinte forma: hoje eu não estou preparado. Você já ouviu alguém receber a oportunidade de falar assim: mas hoje eu não estou preparado? Você já ouviu isso? Às vezes ouvimos isso na igreja, o pastor aponta o dedão e fala assim: irmão, uma palavra para nós. Aí o cara levanta: pastor, hoje eu não estou preparado, ou coisa nesse aspecto. Irmãos, que soldado é este? Que soldado é este? Nós temos que estar prontos para testemunhar da nossa fé a cada instante e onde quer que estejamos. Eis o porquê que eu tenho que buscar incansavelmente conhecer o Senhor e deixar-me encher por Ele. E no texto que nós lemos, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Queridos, nós temos que olhar uns para os outros e sempre estimular com uma palavra de despertamento, uma palavra de ânimo, uma palavra poderosa para colocar alguém de pé, para colocar o teu próximo, o teu irmão de pé. Nós temos que estar preparados, igreja, para edificar as pessoas. Nós temos que edificar, irmãos. A nossa missão como soldados de Cristo é fazer que a vontade dele se manifeste de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Amém, amados? E o texto diz ainda que devemos fazer o bem, sempre fazer o bem. Uma das coisas que são comuns ao povo de Deus é sempre fazer o bem. Mas por que é comum? Porque eu tenho que imitar o meu Senhor. Eu tenho que viver segundo o meu Senhor. E quando eu entendo esta verdade, quando eu vivo esta verdade, igreja, eu vou analisar todas as minhas atitudes e trazê-las cativas à presença de Cristo. O servo de Deus tem que imitá-lo. O soldado do Senhor tem que viver segundo o seu general. E se nós olharmos para Cristo Jesus, com certeza não vamos enxergar em Cristo um cara desanimado, abatido, jogado às traças. Não, de forma alguma, mas alguém poderoso, cheio do poder, cheio da graça, cheio da misericórdia, porque a sua força não vinha dele, mas vinha dos céus. Era Deus que o fortalecia, e é esse mesmo Deus que nos fortalece.
Basta que nós façamos tal qual Cristo, que busquemos a presença do Senhor, a presença do Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto. Irmãos, nós temos que rever muitos conceitos na nossa vida como servos de Deus. Nós temos que rever conceitos, amados. Nós temos que rever conceitos, nós temos que voltar à palavra, nós temos que voltar ao princípio de todas as coisas, voltar ao princípio. Nós não podemos ser uma videira com galhos espalhados de qualquer jeito, mas sim podados e produtivos. É assim que deve ser a nossa vida. Nós precisamos ser podados e produtivos no nosso viver. Nós não podemos andar cheio de galhos. Uma árvore que tem muitos galhos geralmente não produz muito bem. Mas é preciso que no tempo certo seja podado, tirado o excesso, para que ela possa produzir de uma forma grandiosa. E isso se aplica da seguinte forma: nós estamos cheios de tantas coisas. Nós estamos cheios de tantas coisas. Nós aprendemos, amados, um evangelho que não é bíblico, um evangelho estranho, um evangelho complicado, um evangelho que nos faz, muitas vezes, perder de vista aquilo que Deus quer para a nossa vida. É um evangelho, amados, um evangelho para fazer o bem ao homem. Mas o evangelho de Cristo não é para fazer bem ao homem, é para salvar o homem. É diferente. Cristo Jesus não veio aqui para dar vida boa para ninguém. Eu vim para que vocês tenham uma vida boa, uma zona de conforto e estejam muito bem colocados na sociedade. Não, o Senhor veio para nos salvar e fazer-nos discípulos dele. No entanto, queridos, nós vamos aprendendo. Nós aprendemos com o apóstolo, aprendemos com o bispo, aprendemos com o pastor, aprendemos com o missionário, aprendemos com os profetas, aprendemos com tantas pessoas aquilo que é o excesso de galhos de uma árvore, que não serve para nada. No entanto, nos tira o foco de Deus, porque eu passo a crer num evangelho que não existe, eu passo a viver um evangelho que não é real, um evangelho que é superficial, amados. Um evangelho sem Cristo Jesus. Um evangelho sem Cristo. Hoje eu cheguei em determinado lugar e quando eu parei o carro, à minha frente tinha uma moto. No retrovisor dessa moto, tinha 2 toalhas amarradas. E um adesivo fazia-nos crer que aquela pessoa seguia uma determinada denominação. Mas veja, amados, para que nós queremos toalhas, e essa toalha é a toalha da bênção, para que nós queremos essa toalha da bênção amarrada no retrovisor? Onde é que nós encontramos uma fundamentação bíblica para que aquela toalha amarrada no retrovisor da moto vai me segurar? São os excessos que nós temos visto por aí. Isso não te segura, mas o que te segura é a tua fé em Cristo, é a tua vida com Cristo, é a tua comunhão com Cristo, é a tua caminhada com o Senhor, é o teu marchar como soldado de Deus para os céus. Portanto, amados, devemos avançar. Avante, povo de Deus, não pare. Não se deixe envolver com o evangelho espúrio, um evangelho mentiroso, um evangelho sem Cristo, onde objetos tomam o lugar da nossa fé no Senhor. Irmãos, olha, dificilmente alguém há de usar um amuleto e falar: isso aqui é só porque eu acredito em Jesus. Não. Ele acredita no amuleto, mas não acredita de fato em Jesus, porque se acreditasse em Jesus, não teria o amuleto. É assim que funciona, irmãos. Esse é um evangelho, queridos, que não serve para os soldados de Cristo, para os soldados do exército real. Este é uma forma de evangelho deturpado. É o excesso de folhas na videira
que não produz, é preciso que seja podada e de volta ao Evangelho, ao princípio. Aqui está a palavra de Deus. E no versículo 25, Hebreus capítulo 10, diz a palavra: não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Oh, meu Deus! As coisas se repetem ao longo dos séculos e também dos milênios. Quando esta carta foi escrita, irmãos, no primeiro século da nossa era, há aproximadamente 1.900 anos atrás, quase 2.000 anos atrás. Foi o tempo que essa carta foi escrita, a época em que essa carta foi escrita. Mas veja a recomendação. Qual foi a recomendação? Não deixemos-nos de congregar, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Queridos, era a igreja primitiva, reuniam-se nos lares, eram os cultos familiares. Mas muitos já não consideravam como importante aquelas reuniões. Muitos entendiam que podiam cultivar a sua fé em casa, que podiam louvar em casa, adorar em casa, ficar em casa. E nós vemos, amados, que esse mal, ele conseguiu vencer séculos após séculos e chegar nos nossos dias. E hoje nós nos deparamos com os chamados desigrejados. Cada dia essa filosofia se expande. E mais pessoas abandonam os cultos para ficarem nos seus lares, talvez diante de um computador, diante de uma televisão, ou sem fazer nada mesmo. É a zona de conforto chamada desigrejados. São aqueles que não querem mais, em coletividade, louvar, adorar, glorificar o nosso Senhor. No entanto, amados, quando nós vamos para a palavra, vemos que há uma recomendação que é bom que estejamos juntos. Encontramos Cristo Jesus afirmando que é bom que o seu povo viva em unidade. Viva em unidade. Mas, amados, de onde partiu então a ideia que em casa eu posso cultivar a minha comunhão com o Senhor, que em casa eu posso adorar, que em casa eu posso crescer na presença de Deus? De onde partiu essa ideia? Essa ideia, irmãos, com certeza não partiu do Senhor, já vista que ela está sendo combatida pelo autor de Hebreus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja, não deixemos de congregar. Irmãos, é certo que nós estamos repletos de denominações nas quais Cristo Jesus não está. Isso é verdade. E como temos? E há de florescer ainda mais. Estamos no princípio das dores, no princípio do fim dos tempos. E certamente o inimigo há de levantar-se de todas as formas em muitas igrejas, aquilo que nós chamamos como igrejas, denominações, onde surgir com o evangelho mentiroso, e muitos, decepcionados com esse evangelho mentiroso, se deixam enganar pelo inimigo de nossas almas e vão para os seus lares e sentam no seu sofá e esquecem da missão que tem nas suas vidas. Não é este o convite de Deus para a nossa vida, irmãos. Não é este o convite do Senhor para a tua vida. Mas o Senhor quer que você ande, que você esteja juntos na coletividade, nas reuniões, louvando, adorando, aprendendo de Deus, que você esteja nas ruas com a missão de testemunhar, de pregar o evangelho, de viver a verdade de Cristo, de estar ligado a um corpo. Essa é a vontade do Senhor. Queridos, o princípio dos desigrejados se aplica àqueles que estão num lugar muito remoto, onde não tem um povo de Deus com o qual congregar. Com certeza se aplica nesse aspecto. Mas, se nós estamos onde há povo de Deus, como ficar em casa? Como deixar de buscar a presença de Deus? Como igreja? E eis aí, amados, os pecados que surgem. Olha, estou afirmando para vocês, pecados que surgem. A recomendação do Senhor
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E veja o complemento dessa recomendação. Façamos admoestações. O que é admoestar? É chamar a pessoa à atenção, aconselhar, para que volte à comunhão, para que volte a cultuar em unidade com os irmãos, para que esteja participando da igreja, para que vivam a igreja. É esta a recomendação que nós temos na palavra, nós como aqueles que amam o Senhor, que marcham. Nós não podemos trocar Deus por nada. Só que a ideia que nós temos, eu posso negligenciar o culto porque Deus entende, porque Deus compreende. Mas o que é maior do que Deus? O que é mais importante do que Deus? O que é mais importante, amados? Ganhar dinheiro é mais importante do que estar na presença do Senhor? Assistir um filme é mais importante do que estar na presença de Deus? E, olha só essa parte, e a um velório é mais importante do que estar na presença do Senhor? Deixe os mortos, nessa recomendação de Cristo, deixe os mortos. Aqui, 1h30, no máximo 2 horas, e nós negligenciamos tão pouco tempo, e queremos que Deus nos abençoe, e queremos que Deus faça alguma coisa por nós, se nós não fazemos por Deus, o mínimo que nós temos para fazer. Irmãos, é aquilo que eu chamo de galhos em excessos em uma árvore. Está sobrando, não ajuda, só atrapalha. É o excesso de conhecimento, não de Deus, mas que aprendemos com esse povo que está por aí ensinando. E esses ensinamentos que não edificam, que não traz paz ao nosso coração, toma o lugar de Deus no coração, na vida. Irmãos, nós temos que cultivar prazer em estarmos na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer, igreja. Alegrei-me quando disseram-me, vamos, glórias, à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Essa é a verdade que nós precisamos trazer para o nosso coração. Essa é a verdade, igreja. Nós temos que buscar de Deus esse prazer, essa alegria, para que assim possamos marchar, seguir em frente sem parar. E eu quero afirmar para vocês ainda, amados, se fosse a vontade de Deus que a igreja não existisse, Ele não teria deixado-a constituída. Para quê? Deus errou? Às vezes nós achamos que Deus se enganou em muitos aspectos. Deus se enganou quando o Senhor fala que é preciso que sejamos santos. Aí nós vivemos uma vida sem santidade. Deus se enganou. Quando o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E nós buscamos tudo, menos o reino. Deus se enganou? Quando Ele diz, deixe tudo, deixe tudo, deixe tudo. E nós carregamos uma carreta daquelas de 30 metros, de coisas, e nós vamos puxando aquele peso todo. Nós não temos coragem de deixar nada para trás. Quem errou? Deus. E vai por aí os exemplos. Nós muitas vezes carregamos fardos pesados, os quais o Senhor já disse, deixe para trás, porque eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Avante, povo de Deus,
Avante, vamos avançar, povo de Deus, vamos avançar, povo do Senhor, vamos guardar no nosso coração a esperança de Deus, a esperança da palavra, a palavra viva, a palavra que te coloca de pé, a palavra que te concede poder, a palavra que te dá autoridade para expulsar demônios, para curar, para fazer coisas magníficas, a autoridade que só Deus pode nos dar. E ainda, irmãos, entenda que tu és um soldado, você é soldado do exército de Deus, soldado do exército de Deus. Mas qual o teu estado atual como soldado de Deus? Você é aquele soldado cheio de medalhas? Essa aqui é porque eu leio a Bíblia, essa é porque eu oro, essa é porque eu evangelizo, essa é porque eu sou fiel, essa é porque eu vou à igreja, essa é porque eu amo o meu próximo, essa é porque eu faço só a vontade do Senhor, essa é porque eu frutifico no Espírito, essa é porque eu amo a Jesus acima de todas as coisas. E vai aí, o que é que tem de medalhas no teu peito? Ou você está na condição do soldado que está em reclusão por desobediência. Você sabia que no exército, quando o cara pisa na bola, ele vai para a reclusão, ele perde os direitos? E quando a coisa é um tanto quanto grave, é expulso? É expulso? Nós temos que ser os da medalha. Nós temos que ser os das medalhas. Amados, um peito. Você já viu na televisão aqueles generais que passam assim? Olha, tem medalha até aqui embaixo. Sabe o que é aquilo, irmãos? Honras. Porque ele foi um bom oficial, ou é um bom oficial. Honras. E as nossas medalhas? Temos? Pastor, esse lance de medalha, isso aí não existe. Não existe, claro que não, é apenas uma conjectura. É uma analogia. Apenas isso. Mas nós não queremos entender as coisas simples, porque é melhor vivermos na ignorância. Só que é uma ignorância mentirosa, porque de fato nós entendemos o nosso estado. Só que nós persistimos no nosso erro, com as desculpas que nós não entendemos. Essa que é a verdade. Queridos, jamais deixe de andar, jamais deixe de avançar, jamais deixe de seguir ao Senhor. Nós precisamos, amados, de uma igreja forte. O que é a igreja? A igreja é a reunião de pessoas. É impossível você ser uma igreja. A igreja é a reunião de pessoas. Nós precisamos ser uma igreja de Cristo, pessoas reunidas com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, com o mesmo princípio, com o mesmo desejo. É assim que Deus quer que sejamos. Nós temos uma pequena confusão com essa história de igreja, porque denominação também é chamado de igreja. É errado chamar a denominação de igreja? Não, igreja, missão, vivos. O correto seria denominação, missão, vivos. A igreja é o povo de Deus, a união do povo de Deus. Isso que significa igreja na essência. No entanto, nosso português faculta isso. Nós podemos chamar a denominação de igreja, não é errado. Só que nós fazemos uma pequena confusão. Queridos, a igreja é a reunião do povo de Deus. E o povo de Deus só se reúne onde Deus está, porque este tem o Espírito Santo do Senhor nas suas vidas. Esses têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica da presença de Deus. Essa é a verdade. Se estamos aqui reunidos, é porque o Espírito Santo fala conosco, que Ele está presente neste lugar. Só que eu tenho que abrir os meus olhos, e eu tenho que deixar-me mover por esse Espírito, o Espírito de Deus. Amém, amados? Queridos, não pare no tempo, não pare no tempo. Jesus está aí, Jesus está voltando, amados. Jesus está às portas.
Meu Deus, Jesus está às portas. E a Bíblia diz que nesses últimos tempos o amor se esfriaria, mas não é o amor do mundo, mas é o amor daqueles que conhecem a Cristo. O amor se esfriaria, ou seja, as coisas relacionadas a Deus ficarão em segundo plano e aquilo relacionado à carne tomará o lugar de Deus. Não permita que teu amor para com o Senhor se esfrie, mas que você busque de Deus o crescer desse amor e estimule para que teu próximo tenha também este amor, através do ensino, da conversa, amém? Através da edificação, através da unidade, a igreja junto, andando em direção aos céus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, amados. Os dias em que o autor de Hebreus escreveu esta carta eram dias de dificuldades, mas não era tão diferente dos nossos dias. Hoje nós vemos um replicar dessa mesma verdade, vemos um repeteco dessas verdades em todos os aspectos, inclusive em relação àqueles que deixam de andar, deixam de seguir junto à igreja. Que nós possamos entender a mensagem de Cristo e nos deixar envolver pelo seu poder e pela sua graça, e prosseguirmos, porque se nós pararmos, nós não vamos alcançar a graça do Senhor, não vamos ver o Todo-Poderoso. Amém? Seja, portanto, um soldado cheio de medalhas, não aquele que esteja em reclusão a ponto de ser expulso do exército do Mestre Jesus. Nós vamos orar nesse momento, que você ore e fale para o Senhor: Deus, eu quero uma mudança de vida, eu quero novos princípios na minha existência. Eu preciso, Senhor, vencer a minha carne, vencer o meu entendimento. Fala isso para o Senhor: Deus, eu preciso que Tu abras a minha mente, para que Teu Espírito trabalhe o meu coração, para que eu tenha força para prosseguir, para passar por sobre as dificuldades. Que você peça isso ao Senhor. Vamos clamar. Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos alcance de uma forma poderosa, magnífica. E que Tu venhas trabalhar o meu coração e o coração da igreja, Senhor. Para que assim nós possamos nos deixar mover pelo Teu Espírito, crescermos na Tua presença, guiados por Ti. Dá-nos o entendimento, Senhor. Dá-nos o entendimento, Senhor. Dá-nos a compreensão, meu Deus. Dá-nos a compreensão, Pai, para que nós possamos nos encaixar na verdade do Evangelho, do Teu Evangelho, Senhor, e permitir que sejamos podados de tudo aquilo que é excesso, de tudo aquilo que não parte de Ti, de tudo aquilo que é espúrio, Senhor, para que a nossa vida seja uma contigo e assim possamos marchar, avançar contigo, possamos prosseguir como soldados do Evangelho real, prosseguirmos como soldados do exército real, Senhor, amando a Ti acima de todas as coisas. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia. Oh meu Deus, move na nossa vida. Esse é o meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 853.